Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver mais uma questão do Enem 2016 que envolve conceitos sobre calorimetria, mas isso a gente vai ver em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos resolver a questão número 56 da prova de Física, prova rosa do Enem 2016. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também que deixe o seu like. Eu lembro que a inscrição é gratuita e que isso ajuda demais no crescimento, desse projeto educacional. Tá bom? Então vamos começar. Questão 56 do Enem 2016, Física, prova rosa, que diz assim. Nos dias frios é comum ouvir expressões como esta roupa é quentinha ou então feche a janela para o frio não entrar. As expressões do senso comum utilizadas estão em desacordo com o conceito de calor da termodinâmica. A roupa não é quentinha, muito menos o frio entra pela janela. A utilização das expressões roupa é quentinha e para o frio não entrar é inadequada, pois o ou a. Letra A. Roupa absorve a temperatura do corpo da pessoa e o frio não entra pela janela. O calor é que sai por ela. B. Roupa não fornece calor por ser um isolante térmico e o frio não entra pela janela, pois é a temperatura da sala que sai por ela. Roupa não é uma fonte de temperatura e o frio não pode entrar pela janela, pois o calor está contido na sala, logo o calor é que sai por ela. D. Calor não está contido num corpo, sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. E letra E. Calor está contido no corpo da pessoa e não na roupa, sendo uma forma de temperatura em trânsito de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Então vejamos. Esta questão aborda conceitos sobre calorimetria. Basicamente, vamos fazer um breve resumo do tema, focando principalmente na definição de calor e temperatura, que, como vimos pelas alternativas, elas abordam justamente essa situação. Então, é importante que haja um bom entendimento do que seja calor e do que seja temperatura. Então, vamos lá. Calorimetria é a parte da termologia que estuda as trocas de energia térmica entre os corpos. Trocas de energia térmica entre os corpos. Que trocas de energia são essas? Então, vejamos. Conhecida como calor, essa energia trocada entre corpos chama-se calor. Essa troca ocorre devido à diferença de temperatura entre os corpos. Ou seja, calor é a troca de energia entre corpos e a temperatura é basicamente um estado em que ele se encontra, como se fosse uma situação específica daquele corpo naquele momento. Ainda, a calorimetria define a temperatura de equilíbrio dos corpos e a quantidade de energia térmica adequada para que eles sofram mudanças na temperatura e no estado físico. Então, ou seja, a temperatura de equilíbrio é aquela temperatura onde dois corpos em contato vão estar com a mesma temperatura, a mesma quantidade de calor. Tá? E ela também é responsável pelas mudanças de temperatura, a calorimetria, e também no estado físico dos corpos. Em calorimetria, a temperatura corresponde a uma grandeza, um valor que está associada à agitação das moléculas dos corpos. Já o calor é a troca de energia entre os corpos. De uma forma bem resumida, bem objetiva. A temperatura é uma grandeza, é um valor. Calor, troca de energia entre corpos. Para entender a calorimetria, se faz necessário entender esses dois conceitos, calor e temperatura, pois eles são a base para esse campo de estudo. Temperatura
Trata-se de uma grandeza física, valor, uma grandeza física, que está associada à agitação das moléculas. Tá? Um corpo ele tem um valor, uma temperatura específica, que pode ser dada em Kelvin, né, Celsius e Fahrenheit, depende, né, de onde, né, é aplicada, né, o valor específico. Quanto maior a agitação das moléculas, mais quente será o corpo, portanto, a temperatura mais elevada. E, consequentemente, será maior sua energia cinética. Ok? Calor. Trata-se da troca de energia térmica entre corpos de diferentes temperaturas. Né? Ou seja, o que possui mais calor vai, logicamente, passar, né, para o que tem menos, até se obter a igualdade. A transferência de energia ocorre através do contato térmico, em que um corpo mais quente, como eu falei, transfere energia para o corpo mais frio. Essa troca térmica permanece até que os corpos estejam com temperaturas equivalentes, atingem o equilíbrio, iguais, né? Atingindo assim o equilíbrio térmico. Então, de posse desse resumo teórico, a gente pode analisar as alternativas e enfatizar claramente os erros, né, nas alternativas erradas e os acertos na alternativa correta. Então, na alternativa A, vamos ver. Roupa absorve a temperatura do corpo da pessoa. Como vimos, temperatura é uma grandeza física. Então, o corpo não absorve a temperatura, ela absorve a roupa, né, absorve calor do corpo da pessoa. Certo? Então aqui já está errada. E o frio não entra pela janela. Perfeito. O calor é que sai por ela. Aqui está certo. Essa primeira parte aqui está errada. A temperatura é uma grandeza física. Alternativa B. Roupa não fornece calor por ser um isolante térmico. Perfeito. E o frio não entra pela janela, pois é a temperatura da sala que sai por ela. Não é a temperatura como vimos. É o calor que sai por ela. A temperatura é uma grandeza física e não, né, uma situação, né, como a gente definiu lá o calor. Letra C. Roupa não é uma fonte de temperatura. Roupa não é fonte de temperatura. Perfeito. E o frio não pode entrar pela janela, pois o calor está contido na sala. O calor não está contido, como vimos. O calor ele flui do corpo, né, que tem maior temperatura para o que tem menor temperatura. Logo, o calor é que sai por ela. Então, aqui a gente vê que essa definição que o calor está contido, ele não está contido, tá bom? Letra D. Calor não está contido. Perfeito no corpo. Calor não está contido no corpo, sendo uma forma de energia em trânsito. Como já definimos anteriormente, calor é uma energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Perfeito essa afirmação. Correta, alternativa D. Vamos analisar a alternativa E. Calor está contido no corpo da pessoa. Errado, não está contido, como já definimos. E não na roupa, sendo uma forma de temperatura em trânsito. Não, é uma forma de calor em trânsito. De um corpo mais quente, é a forma de energia em trânsito, né? Temperatura em trânsito. De um corpo mais quente para um corpo mais frio. Então a alternativa E também está errada. Com isso, né, para finalizar, calor é todo fluxo espontâneo de energia devido à diferença de temperaturas entre os corpos. Perfeito? E é errado, portanto, do ponto de vista da termodinâmica, dizer que uma roupa contém calor ou falar em trânsito de frio, como já explicamos. Beleza? Com isso, a nossa alternativa, a resposta à alternativa D, a utilização das expressões roupa é quentinha e para o frio não entrar é inadequado, pois o calor não está contido num corpo, sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Ok? Beleza? Com isso, finalizamos aqui este vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Antes de concluirmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos
deixando seu like. Eu peço também que você compartilhe este vídeo com seus amigos e também nas suas redes sociais. Te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.